A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Que bom estarmos juntos novamente aqui no nosso programa Palavras para a Alma. Eu desejo que estes instantes de conversa possam me ajudar em suas reflexões. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a nossa saúde, mas do ponto de vista espiritual. Esse é um tema que costumamos pensar quando alguma doença aparece em nosso corpo, ou quando de alguma forma o nosso corpo não consegue mais corresponder aos anseios do nosso espírito. Nestes momentos, sentimos muita saudade do nosso corpo saudável e uma pressa começa a nos habitar no sentido de termos nossa vitalidade de volta. E é justamente sobre o adoecer e essa viagem de volta à saúde que nós vamos refletir agora. De um modo geral, nós entendemos as doenças como algo que acontece no corpo. Nessa perspectiva, nosso corpo se assemelha a um carro que tem um defeito e precisa ir para o mecânico consertar. Então, nós podemos ir ao médico esperando que ele faça algo como um mecânico e nos conserte também. No caso de doencinhas simples, essa perspectiva ganha um bom reforço. Mas e quando a gente está diante de um adoecimento intenso, um adoecimento crônico ou incapacitante, ou então adoecimentos que levam tempo para a gente poder se recuperar e que os medicamentos parecem ter um efeito menor do que os esperados? Aí a nossa alma deseja mais, deseja entendimento. Mas mesmo assim, a gente mantém o mesmo comportamento. Queremos procurar causas, queremos saber se as outras pessoas vivem alguma coisa parecida, queremos saber se o nosso médico tem muitos pacientes que sentem a mesma coisa do que nós, queremos respostas precisas sobre como foi que adoecemos e quando vamos ficar saudáveis novamente. São inquietações que ainda pertencem ao modo de lidar com o nosso corpo como se ele fosse uma máquina. Como se o que acontece com o nosso corpo não tivesse nenhuma ligação com o espírito que somos, que habita um corpo e o faz viver. Para o espiritismo, nós somos um espírito que temos um corpo. Isso muda completamente a maneira da gente lidar com qualquer adoecimento. Porque este corpo só tem vida, movimento e inclusive pode adoecer porque há um espírito que o anima desde a concepção. Nesta junção, espírito-corpo, que o acompanha na reencarnação até o final, tudo o que acontece, seja no corpo ou no espírito, refletem-se mutuamente. Ou seja, o que acontece com o nosso corpo já está presente antes em nosso espírito. Como também tudo que se passa em nosso corpo toca, move nosso espírito. Por isso, nossos pensamentos, nossos sentimentos geram, plasmam, moldam o corpo que nós temos. E o modo como cuidamos do nosso corpo pode engrandecer ou apequenar o nosso espírito. Cada um de nós cria uma atmosfera própria de energia que nos acompanha onde quer que estejamos. E nós nos nutrimos dela o tempo todo. E quem quer que se aproxime de nós é capaz de sentir, mesmo sem saber, a densidade dessa atmosfera pessoal. E a qualidade dessa atmosfera, desse hálito energético que nos envolve, dá notícias sobre a nossa saúde espiritual. Então, adoecer não é simplesmente algo que nos atinge um corpo físico.
temos muito a ver com nosso adoecimento. E nos entendermos como espíritos faz com que o olhar para o adoecer seja completamente diferente. Adoecer torna-se, então, um processo e não um acidente. Sendo assim, tornarmos-nos saudáveis requer nosso intenso envolvimento em um processo de cura da nossa alma, que pode ou não trazer resultados esperados em nosso corpo. Digo isto porque muitos de nós carregam lesões tão profundas na alma que o corpo tenta enxugar, mas é demais para ele resolver isto no tempo que queremos. Aliás, vocês sabem que o nosso corpo se esforça muito para dar suporte à nossa alma? O corpo vai buscando equilíbrio, vai buscando compensação, e a dor vem como última alternativa para nos avisar que precisamos fazer algo, pois o corpo já deu o seu máximo. Quando o nosso corpo chega a expressar a dor da alma, significa que a alma já adoeceu há muito tempo antes. Então, quando estamos diante de uma dor repentina, uma doença devastadora, um mal-estar crônico, um órgão que desiste de funcionar, é preciso uma mudança de olhar. É preciso, em primeiro lugar, um olhar de compaixão para com o nosso corpo. Ele chegou a este ponto depois de muito resistir. E dói porque já não consegue mais estabilizar as emoções em desordem que a nossa alma anda lhe transmitindo. Portanto, ao invés de nos queixarmos do nosso corpo que não funciona direito, o nosso primeiro movimento deveria ser o de agradecer. Agradecer o esforço que o nosso corpo fez, agradecer o sinal de alerta de que algo em nosso modo de viver está pedindo de nós transformação, está pedindo de nós cuidado. A dor nos convoca a olhar para o nosso modo de pensar, de sentir e de viver, e pede de nós alguma mudança. É claro que podemos e devemos tomar medicamentos para a dor. Não estou dizendo que isso é indevido, pois os medicamentos nos dão condições de continuar prosseguindo. Mas é importante compreender que somente tomar o remédio é nos assemelharmos a um carro no mecânico. Não somos máquinas com defeito, somos mais. Somos enfermos da alma e é para ela que precisamos dedicar nosso cuidado. Por isso, Emmanuel nos afirma no capítulo 86 do livro Fonte Viva que, se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. É que para fazer a viagem de volta à saúde, é preciso tomar uma decisão para sairmos da repetição. Esse momento requer reflexão da nossa parte. Refletir sobre os movimentos que estamos fazendo em nossas vidas. Quais são os nossos movimentos que nos conduziram ao adoecimento? Quais as renúncias que seriam benéficas para nós e estamos resistindo ainda em realizar? Que novos movimentos serão necessários a partir de agora para nós nos dirigirmos à saúde integral? Estas questões e muitas outras devem fazer parte das nossas meditações e nosso processo de cura. Mas é importante lembrar que não devemos nos julgar no sentido de nos sentirmos culpados, pois como Paulo de Tarso disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Quando olhamos nossos passos dados, temos o vício de nos criticar, e quando fazemos isto, não aprofundamos nossas reflexões, nem alcançamos resultados saudáveis. Pelo contrário, podemos ficar mergulhados em acusações indefinidamente, gerando quadros depressivos, ao invés de nos levantarmos para agir e nos modificar. A culpa cria uma atmosfera densa de energia desnecessária ao nosso crescimento. Refletir sobre o caminho que trilhamos até aqui requer de nós um olhar de atenção,
de entendimento que nos auxilie a compreender o sentido do nosso adoecimento. Que crenças vieram sustentando o nosso modo de agir? E em nome de que nós tomamos este ou aquele caminho? O que nos levou a nos afastarmos de nós mesmos, de nossa essência e do fluxo divino? E para que, afinal, agora estamos querendo tanto nos curar? Que novos projetos nos convocam no horizonte? Olhar para o sentido do adoecer nos orienta para o sentido de nos curar. E aqui vai um convite do Emmanuel no mesmo capítulo que citamos no início. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar seu coração para a grande mudança. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.